Olá, como você está? Que a paz e as misericórdias do nosso Senhor e Deus brilhem sobre tua vida neste momento. Meu muito obrigado a todos que estão sempre acompanhando o canal de comunicação do pastor Aguinaldo Santana. Deus o abençoe a sua vida, onde você estiver. Todos que têm compartilhado os nossos trabalhos, confiado na palavra do Senhor, o Deus dos céus, que enviou o Cristo, o Messias, há quase 2000 anos atrás, e este que levantou os 12 apóstolos, os 70 discípulos, aquela comunidade primitiva que chamamos de igreja primitiva nas Américas. Ele, de época em época, de geração em geração, tem o seu povo nesta terra para fazer a sua obra debaixo desse céu. Onde você estiver nesse momento, que o Senhor derrame da sua Shekinah sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, te livrando dessa geração má e perversa. Pelo amor que você tem ao Messias, que hoje nós falamos à tarde sobre nós amarmos a Cristo, porque quem ama a Cristo, o amor do Pai está nele. E é disto que nós estamos aqui sempre falando, da palavra do Senhor. Somos um corpo duplo, com esta matéria de sangue, carne, ossos e um espírito. Eu sempre, nos meus ensinamentos, gosto de fazer comparações, figura de linguagem, e uma delas é, quando trata-se do corpo e o espírito, que gravarei um outro vídeo mais específico sobre, mas só para adiantar, já que toquei nesse assunto, a lagarta e a borboleta. Esta metamorfose que acontece entre o processo da lagarta e a borboleta. Qual é a vida da lagarta? Devorar, consumir as árvores. Não importa se é frutífera, se é boa ou lá o que tiver à sua frente, ela devora. É como as pessoas carnais, mundanas. Tudo que está diante dos olhos elas desejam. Querem, se pudessem, abargavam o máximo de valores. Você vê isso aí na sociedade econômica. Não tem salários, por mais altos que sejam, que saciem a sede pelo dinheiro, pelo poder, pelo ter. Porque são pessoas como lagartas. E nós não podemos nos espelhar a isso. Nós que queremos habitar no reino vindouro. Por isso entra a história do Cristo. Ele trouxe para nós o quê? Uma salvação. Isso já na primeira aliança, que nós entendemos também como Velho Testamento, que em outra oportunidade trato sobre qual a diferença de Taná, de Velho Testamento, de Brit Hadashah. Para nós que seguimos os textos originários de Israel, pelos escritos massoréticos, entendemos assim: Taná e a Brit Hadashah, Velho Testamento, Novo Testamento, como é conhecido. Mas, digamos, Nova Aliança e a aliança anterior, a primeira e segunda aliança. Glórias a Deus por isso. Cristo, quando inicia esta nova aliança, na sua história, no seu nascimento, ministério e ascensão aos céus, e prepara aqueles 12, ele disse: ide e falai do reino de Deus. Buscar salvar as pessoas. Salvar de quê? Este é o tópico desta minha oportunidade juntamente com você. E, abrindo um parêntese, quero agradecer aos nossos queridos amigos, familiares, que estão por todo o Brasil assistindo a nossas transmissões, bem como aqui em São Paulo, nas cidades vizinhas, nos bairros. Estamos em uma das maiores cidades do mundo, do planeta Terra. Se não me foge, a 8ª maior cidade do planeta Terra. Temos também pessoas que nos assistem em Espírito Santo. Tem Minas Gerais, a todos vocês, familiares, pessoas maravilhosas, pessoas de Deus, que têm se dado, se envolvido pela obra do Senhor. Shalom e Adonai. Sejam iluminados pela Shekinah do Eterno, a glória de Deus Eterno. Louvado seja o Senhor pelas vossas vidas, que estão sempre sintonizados conosco,
o pastor Aguinaldo, na comunidade messiânica Yeshua, sempre levando uma palavra de edificação para o teu espírito, porque o teu espírito, ele é eterno, e se fizermos a vontade de Deus, como soldados do Senhor, alistados no seu exército, isto é, discípulos do Messias, com certeza, pode o mundo se acabar, você herdará o direito do reino vindouro, com Cristo, livre de sofrimentos, de dores, de torturas, de toda maldade que está por aí. Promessas do Senhor, o Messias, Filho de Deus, Jesus Cristo. Ser salvo de quê? Você já parou para pensar que nós temos as pessoas sempre falando nos nossos dias, precisa ser salvo, mas salvo de quê? Este é um tópico que sempre eu levanto para as pessoas em nossos dias, porque é interessante nós termos a convicção desta salvação, o porquê precisamos ser salvos. E isto é o que eu quero falar com você neste momento. Observe que nós temos as palavras do Senhor alimentando as nossas vidas por este método de uma salvação. E aqui nós estamos para falar sobre isso. Veja, eu vou trazer uma conversa minha entre eu e uma outra pessoa que tive há poucos dias atrás, onde buscarei preservar a identidade das pessoas, inclusive a voz foi modificada para que a pessoa mantenhamos em sigilo a identidade da pessoa, mas eu tratando com ela em uma das conversas que temos sobre a salvação, e eu disse para ela: você tem certeza da salvação? Você sabe o que é ser salvo? Primeiro eu vou rodar para você, observe por favor, nesses minutinhos que nós vamos estar juntos aqui, e vou tratar na palavra do Senhor também. Observa o que eu comentei com ela. Sei que vocês sabem, mas não custa. O apóstolo Paulo disse que não é que vocês não saibam. Eu falo as coisas para reforçar na vossa mente. Então eu vou fazer uma pergunta e vou esperar a sua resposta. O que significa ser salvo? O que é ser salvo? E isso eu ensino para as pessoas, pela misericórdia de Deus. Sei que vocês sabem, mas não custa. Aí está a minha participação com essa pessoa. Perguntei para ela: você sabe o que é ser salvo? E olha, é uma pessoa que nasceu e se criou no Evangelho, em uma família evangélica, igual a mim, que também pela misericórdia do Senhor, meus pais foram grandes pastores. Para nós, pastor é o homem. Deus chamou o homem como a liderança, e a mulher tem também os seus deveres sagrados a fazer. Nos espelhamos em Cristo, na igreja primitiva. Cristo sempre escolheu os homens. Deus, o Eterno, bendito seja Ele, disse: não faltará homem na minha casa, ou não faltará homem para governar a minha casa. Mas Deus tem um papel para a mulher, que é casos à parte para nós tratarmos. E essa pessoa, que já há muito tempo está na casa do Senhor, que faltou-lhe o ensinamento por parte de lideranças, o que é ser salvo? Ser salvo de quê? Olha a resposta dela. Como disse antes, preservamos, a voz foi alterada e a identidade da pessoa. Ouçamos. E sobre a graça do Senhor. Mas aí eu quero falar o seguinte: essa questão da salvação, a gente sempre ouviu desde criança, né? O que é salvação? Salvação é a pessoa aceitar Cristo como Salvador. Sempre ouvi isso, desde criancinha. Aceitar Cristo como Salvador. Então, é o que nós falamos, as pessoas vivem de uma maneira aí, fazem até suas reverências a quem... Percebeu? Qual é o aprendizado que ela tem? Salvação é aceitarmos a Jesus Cristo, a Cristo. Só isso? Muito bem, vamos falar sobre o que é salvação. Ser salvo de quê? Essa é a pergunta mais importante. Eu preciso ser salvo de quê? Na palavra do Senhor, quando Cristo se encontra com o jovem rico, este pergunta: Senhor, Messias, Rabi, o que eu preciso fazer para ser salvo?
E Cristo lhe dá uma lista. Ele era um homem rico. E ele disse, olha, vá e cumpra as leis de Moisés. Ele disse, desde criança, eu faço isso, eu cumpro as leis de Moisés. Mas Cristo estava falando daquilo porque só as leis de Moisés eram suficientes? Obviamente não. Cristo sabia que ele era um praticante da lei de Moisés, da lei mosaica, porque ainda não estava implantada a nova aliança, o Novo Testamento, a Brit Hadashah. Então Cristo sabia que ele era um guardador da lei mosaica, da lei de Moisés. Ele vira para Cristo, porque Cristo ficou feliz com o resultado da resposta dele. Ele disse, olha, eu sou o guardador, minha família observa isso aí. Aí Cristo disse, tá bom, mas falta alguma coisa. Vai, vende tudo e distribui com os pobres. Ele, como era um jovem muito rico, ficou triste, foi-se embora. Daí foi onde Cristo falou, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. E os apóstolos indagaram ali, Senhor, mas então quem vai ser salvo desse jeito? É muito difícil, ninguém vai se salvar. E Cristo volta e diz para os seus apóstolos agora, para o homem, as coisas são difíceis, mas para Deus, nada é impossível. Deus tem um plano para todos nós, Ele tem, sim, as pessoas que vão ser salvas, independente da posse. É só entrar pelo caminho do Senhor, pelos ensinamentos, é o que Ele quer. A palavra do Senhor é quem nos molda. E falamos sobre isso a semana inteirinha, que é o batismo e confiar. Primeiro, a ordem é confiar na palavra do Senhor, nos seus líderes, assim como os outros confiaram nos profetas. Hoje Deus tem os seus homens de confiança, os seus atalaias. E aqui na passagem que eu tenho também, já foi com Cristo nos céus, no seu trono, assentado à direita de Deus, com a igreja primitiva, anunciando as boas novas. Daí, no livro de Atos, capítulo 16, quando o apóstolo Paulo e Silas foram presos, porque estavam anunciando sobre estas boas novas, essas boas notícias, que acontece o terremoto, o carcereiro ficou desesperado porque eles se soltaram. E aí o carcereiro perguntou, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Veja a pergunta, o que é necessário que eu faça para me salvar? E daqui surge também a minha pergunta segunda, ser salvo de quê? E eles disseram, os apóstolos, crê no Senhor Jesus, que é Yeshua HaMashiach, e será salvo, tu e a tua casa. Notou? Será salvo tu e a tua casa se confiares no Senhor. E assim nós temos esta ordenança, confiar no Senhor e ser batizado. Mas ainda continua, devendo. Qual a importância de fazer isso? Aceitar a Cristo e ser batizado para ser salvo de quê? Vamos ler a palavra do Senhor? Primeiro, antes da palavra do Senhor, eu vou trazer para você o que está escrito aqui no dicionário Michael. Olha só. Salvo. Que se salvou. Que está fora de perigo. Corretíssimo o dicionário da língua portuguesa. Livre de contratempos ou de sabores. Guardado com cuidado. Que obteve a bem-aventurança eterna. E assim vai. Então, está corretíssimo o dicionário. Ser salvo, Cristo, quando ele promete a palavra do Senhor, mesmo lá na primeira aliança, no Velho Testamento, que aqueles nossos profetas, os homens de Deus, estavam buscando como salmista a salvação. Senhor, salva-nos dessa geração perversa, salva-nos a minha vida, a minha alma. Já era com este propósito. Por quê? Eles entendiam o que eu vou trazer para você agora no livro de Joel. Observe o que está escrito aqui. Joel, capítulo 2, versos 31 e 32. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Você quer ver? Na íntegra? Aqui está, ó. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Livro de Joel, capítulo 2. Antes que Cristo nascesse, já era pregado entre os profetas de que viria o fim desta geração caída, vinda de Adão, com um fim abrupto, pelo poder do Senhor, pela ira do Senhor. Assim como eles aprenderam da história de Sodoma e Gomorra, que foi devorada pelo fogo, assim como eles aprenderam do dilúvio,
que também foi o Senhor quem destruiu aquela geração, porque está escrito em Gênesis 6, que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem e chamou aquela família de Noé e mandou construir uma arca que ali representava a arca da salvação, que é Cristo para nós hoje. E aquela geração já estava se corrompendo. E esses apóstolos chamavam a atenção para o grande, terrível dia do Senhor. E é justamente isto que mora esta palavrinha ser salvo, salvo. Ou esta frase, você precisa ser salvo. Você precisa escapar da ira do Senhor que virá destruir essa geração com fogo. É isso que é ser salvo, é disto que você precisa ser salvo. Muitos interpretam que ser salvo é simplesmente aceitar a Cristo. Aceitei a Cristo, eu estou salvo. Mas salvo de quê? Salvo de quê, pelo amor de Deus? Porque você aceitou a Cristo, você entrou pelas águas batismais, você passou para a família de Deus, saiu da família de Adão, morreu para o mundo, agora o teu foco é o reino vindouro. Pela fé, pela confiança. Como Abraão, Deus chega para ele e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te levar. Ele obedece, ele sai peregrino, não se preocupa para onde é, não tinha destino. Ele vira nômade. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu tenho um plano com você para resgatar meu povo do Egito, que está há 400 anos escravizado pelos egípcios. Moisés não tutubia, Moisés não se preocupa, porque Moisés tinha família, Moisés tinha sua esposa, tinha seus filhos, debaixo ali da tutela do sogro, em Midian. Quando ele sai do Egito, do palácio de Faraó, que foge, ele vai para Midian, já para uma terra do seu povo, atravessa o deserto e chega lá. Faz uma história muito longa, de um versículo para outro, de um capítulo para outro, as coisas pulam anos a fio. Moisés vê os midianitas sempre preocupado com algo grande que acontecia em cima da montanha. E eles diziam: ninguém pode subir lá, porque o Senhor paira sobre a montanha. Moisés, um homem intrépido, corajoso, curioso também, que nem o apóstolo Pedro, fala: não, eu tenho que ver o que está acontecendo em cima do muro. E Deus usa por essa coragem que ele tem. Então, isso é fé, confiança. Deus honra em nós essa confiança de que nós temos das promessas. Quais são as promessas? Que essa terra vai ser queimada, e os cientistas estão preocupados com isso. Estou preparando um vídeo que falarei ou farei uma comparação entre as profecias e os ditos dos cientistas ou da comunidade científica internacional que estão preocupados com o destino da Terra atualmente. Assim, essa terra vai ser destruída. Lembra do dilúvio que eu falei agora há pouco? O dilúvio destruiu a primeira geração. Os cientistas dizem que há milênios atrás, um meteorito acertou a Terra e destruiu os dinossauros, que entrou a era do gelo. A Terra antes foi destruída com o quê? Com água, pela palavra do Senhor. Então aquela geração foi destruída com água. Eram homens maiores do que nós. Eram homens diferentes, tinham uma estrutura maior, diferente, competindo com os dinossauros que eram gigantes. Deus cria essa geração nossa, que agora ele diz que não vai ser mais destruída com a água, mas vai ser destruída com fogo. O apóstolo Pedro, que eu vou trazer antes de encerrar esse vídeo, fala sobre isso. E nós temos aqui ainda, na palavra do Senhor, o próprio Cristo, no livro de São Mateus, escrito assim, Mateus 10, verso 27. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, novamente, a palavra do Senhor nos garantindo que teremos uma salvação, ou seja, seremos libertos da destruição final, que eu li antes no livro de Joel, que nós lemos aqui, ó. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É preciso, agora, nós estarmos certos, convictos que Deus não mente, o eterno Criador das nossas vidas. Dessa geração, somos um planeta. Outra comparação que eu gosto de fazer para dar entendimento é: imagina comigo agora. Sabe o que é uma gude? Aquelas bolinhas pequenas de vidro. Imagina que eu estou com uma linha
pendurada aqui com uma nuvem balançando. Isso é o planeta Terra circulando no espaço. Do nada. Ficando aqui parada, no nada, pela palavra do Senhor. Que ninguém consegue pairar algo no ar por uma força física. A Terra, com todo o seu intrincado e peso e velocidades de rotação e translação, obedece à palavra do Senhor. E ele disse para o mar: imponho a areia por limite das tuas ondas. E até hoje, o mar obedece à areia. Assim como todas as leis da física para manter-se esse planeta, obedece. Os animais obedecem, as plantas obedecem. Só tem um ser nessa terra que não obedece: o homem. Porque foi feito imagem e semelhança do Senhor. E aí entra a história daquele anjo caído, que no céu ele tinha o nome de Lúcifer, anjo de luz. Ele assistia com Deus, ele era o maioral dos anjos. E ele colocou no coração de que se assentaria acima de Deus. Ou seja, Deus obedeceria a ele. E ele começou a convocar os anjos do céu para se aliar com ele. Uma conspiração. Deus, sendo soberano e poderoso em toda a sua glória e majestade, bendito seja ele, expulsou de lá Lúcifer com uma terça parte dos anjos do céu, que assistiam também lá. Que hoje conhecemos com a história como da serpente, o maligno, o diabo, Satanás. Não tenha medo de falar esses nomes, porque é real. Quem confia no Senhor não tem medo de enfrentar o inimigo no bigode, porque nós sabemos que o nosso general não perde em batalha. Então é Satanás que engana essa geração, que também enganou as anteriores. E Cristo virá para ser rei depois da destruição dessa terra. Então você precisa ser salvo do dia terrível do Senhor, o Amargedon, as coisas que vão acontecer no Apocalipse, que até filmes hollywoodianos tratam sobre isso. Só tem uma mentira de Satanás também no meio de nós, que a terra será destruída, que vai dar um boom, explodir, e isso aqui não vai existir mais. Buracos negros, teorias de Stephen Hawking da vida e outros, que a terra vai entrar no buraco negro e sumir. Mentira de Satanás. Está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor: os justos herdarão a terra. Depois que ela for queimada, assim como em Noé, aquela família, depois do dilúvio que as águas minguaram 120 dias, o Senhor dá uma ordem para Noé: repovoem a terra. Tudo aquilo era uma representação do Cristo, que é a nossa arca, o nosso livramento agora do fogo. E eu tive uma visão sobre isso, sobre esse terrível dia do Senhor, que trato em uma outra mensagem em áudio que transmitimos dentro dos nossos canais. Você ser salvo é você ser liberto desse terrível dia que a terra será queimada. Mesmo os corpos dos que já dormem no Senhor, está escrito no livro de Tessalonicenses, na palavra do apóstolo Paulo, sobre a inspiração do Santo Espírito, que o Senhor vai ressuscitar eles e livrar dessa destruição. E logo depois que houver a boda do Cordeiro entre os céus e a terra, a festa do Filho de Deus, o encontro da sua igreja, da sua comitiva, dos santos, dos justos, dos fiéis, quando houver essa festa, essa boda do Cordeiro lá nos ares, entre os céus e a terra, que a natureza aqui vai ser refeita. Enquanto isso, nós retornaremos para cumprir o que está escrito. E olha, para resumir esse vídeo, o que está escrito na palavra de São Pedro, no capítulo 3, na sua segunda carta, 2 Pedro, que é Kefa, capítulo 3, versos 10 a seguir. Eu vou ler agora nas escrituras mesmo, não vou trazer na tela. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será destruída. Visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, conforme os padrões de Deus. É a palavra do Senhor. Precisamos escapar disso. Gente que me assistem, que me veem nesse momento, ao vivo ou em outros horários que possam ver ainda, escapa por tua vida. Não te ilude com as coisas diante dos olhos. Pelo amor de Deus. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 2,
que tudo que está diante dos olhos é perecível para o Senhor, é abominável. Não seja enganado por esse reino agora, corrompido por Satanás. Deseja entrar no reino vindouro, anela isso mais do que nunca. Entra para esse propósito de Deus. Cristo entra na história e prepara aquela comitiva com este foco: ide anunciai o reino de Deus. Mostre para as pessoas que elas são peregrinas nessa geração, que nós somos forasteiros, que nossa pátria não é aqui, é a palavra do Senhor. Por que não estão ensinando as pessoas a se dedicarem a isso, ao reino vindouro, e esquecer as coisas daqui? Daí, quando você chega nesse degrau espiritual, você vive pelo Espírito, enquanto não é pela carne, porque ainda está preso nos prazeres das coisas daqui. Quando você entra para o patamar de viver pelo Espírito, as coisas daqui são abomináveis, são como um vômito, que você tem nojo. E você agora diz com as palavras do apóstolo Paulo: eu queria ir logo para o paraíso, para o meu lar eterno. Mas como o Senhor quer que eu fique aqui entre vocês para levar essa mensagem e salvar alguns, seja feita a vontade dele. Mas o nosso espírito, dentro desse corpo, entra naquele processo que eu disse no início, se você pôde me acompanhar até agora, da lagarta. A lagarta é sempre lagarta? Não. Ela entra para um casulo que depois ela espera por um tempo e vira borboleta. Borboleta devora? Não, borboleta é colorida, é bonita, voa. Ver os horizontes novos. É assim que nós devemos ser. No momento que você faz uma aliança com Cristo, passa para o exército de Deus, você deixa de ser lagarta. Você entra para um casulo e agora espera o momento de virar uma borboleta. Imagine-se no lugar da lagarta, que agora está no casulo, preso, esperando ali. Ufa, não vejo a hora de sair de dentro disso aqui. Não vejo a hora de sair dentro dessa casca, que é o nosso corpo, e entrarmos para a vida eterna prometida, por esperança do Pai Celestial e de nosso Senhor o Salvador. Só vai entrar lá quem desejar, quem lutar por isso, quem se esforçar para entrar lá, porque está escrito também neste livro santo e sagrado: o céu é tomado à força. O apóstolo Paulo disse que os que correm nos esportes aqui, correm por um prêmio corruptível. Nós corremos por uma coroa incorruptível, ou seja, pelo direito de entrarmos nesse reino vindouro. Que o Senhor, que escolheu Yerushalayim, te abençoe e te faça, enquanto é dia, desejar, com todas as tuas forças, entrar nesse reino e gritar: Maranata, ora vem, Senhor. Tenha uma boa noite, tenha uma nova semana debaixo das brahá do eterno Adonai. Bendito seja Ele. Meu muito obrigado a todos vocês. Deus vos abençoe.